Não, vamos falar de seriados da TV. Aliás, essa musiquinha tá mais para o National Kid Vox do gueto do que Nacional Kid, né? E vamos falar sobre seriados da TV com o vigilante rodoviário Carlos Miranda. Aqui vai lá do colecionador de seriados Leonardo Bussadori. Na plateia, o Colégio Mário Rosso de Luna e Escola Física de São Caetano. Vigilante rodoviário! Vigilante rodoviário! De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia, bravo vigilante, guardando toda a estrada, forte e confiante. Ele é o nosso camarada, bravo vigilante. O seu olhar amigo é um farol que avisa o perigo. Audaz é temerário, frage a cada instante, na estrada o vigilante. Vigilante rodoviário! Quieta, lobo! Vários lobos aí, né? Bom, antes de falar aqui com personalidades tão ilustres, gostaria de ler uma cartinha. É carta agora? Depois esqueci. Não, vamos ver o VHS mesmo. Solta o VHS. Eu também estive pensando muito naquela conversa de ontem que eu tive com o Salles e cheguei à seguinte conclusão. Enquanto o Linneu passa a vida trabalhando, não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu preparei uma festinha, você tá contente? Ah, sim, maravilhosa. Puxa, Troy, eu não estou aguentando essa pressão. Under the nail. Hi, I'm the baby, brand new, just out. Gotta love me, come on, gotta love me. Acho que minha mulher vai ficar desapontada. Vanidoso tonto se ha puesto ahora en nuestras manos. Rápido, en la baticleta al baticóptero. Pensei que Batman falava em espanhol. Onde é que você fez essa pesquisa demais aí? Do Batman? De todas, né? De todas. Eu fiz no arquivo da TV Cultura. Infelizmente, só esses seriados estavam disponíveis no arquivo da TV Cultura. Quais que você sentiu falta? Bom, eu senti falta do Gordo e o Magro, que é impossível, né? Eu senti falta do Vila Sésamo, que era programa infantil. E fora os desenhos, né? Os Flintstones, os Jetsons, todos da nossa época. Assim. Tinha, que eu não usei, Shazam e Xerife. Alô Doçura, porque também ninguém ia conhecer, né? Que é dos primórdios da TV. Mas o que eu acho triste é que a TV hoje não tem no acervo dela, no arquivo, os seriados. O Leonardo deve saber isso mais do que eu, porque ele é colecionador. Por que não tem, Leonardo? É porque... acaba o prazo de exibição? Não, existem várias coisas que acontecem com os seriados. Um deles é a destruição total. Os seriados, quando chegam no Brasil, quando chegaram na década de 60, eles vinham em rolos de 16 milímetros. Esses rolos de 16 milímetros, quando passa o prazo de validade deles, eles são vendidos para indústrias de vassouras e são transformados em vassouras. Ao invés desse rolo ir para algum lugar
Mas quer dizer, minha senhora, a senhora está varrendo o Dr. Spock na sua cozinha. Senhor Spock, Dr. Spock é um pediatra. É verdade. Não, mas eu acho grave, sabe o que eu acho grave, mais grave disso, além de virar vassoura, é que o seriado demonstra, primeiro, como se fazia televisão na época, que a história da TV está perdida, né, no seriado perdido. E outra coisa também, mostra o que a gente via na TV, como era a nossa cabeça, o timing que a gente tinha hoje. Eu fiz de propósito, coloquei Twin Peaks, que hoje os seriados são assim. Então, mostra também, através do seriado, a mudança da cabeça do público. Mas o Twin Peaks lembra muito o seriado do passado, não lembra? Mais ou menos. Ele tem um tratamento visual diferente, ele serve para causar um impacto, enquanto que antigamente os seriados eram feitos só para te divertir. Hoje não, hoje o seriado tem que incomodar um pouco. Tá? Não, senhor, discordo completamente. Não, o incomodar que eu digo assim, ele tem que causar um impacto, seja comercial. Do Túnel do Tempo era a coisa mais angustiante que havia. Coisa angustiante, coisa mais divertida. Mostrar, antes existia a preocupação de se ensinar alguma coisa através do seriado. Ensinavam história. Né? História do país e tal. Hoje já não. E hoje a gente vê também que o seriado ficou mais universal. Se a gente assistir a Família Dinossauros ou Simpsons, a gente vê que as situações são mais ou menos as mesmas no mundo todo. Quer dizer, já não é mais local. Uma classe média, né? Quer dizer, Simpsons, o dinossauro é a vida de uma classe média. Classe média mundial, né? Ô, Carlos, tinha essa preocupação em vocês de ensinar, de ser um seriado também um pouco educativo? Tinha sempre uma liçãozinha de moral no final, né? Sem dúvida. Mesmo porque no final de qualquer história, nós tínhamos uma mensagem ao lado de uma placa, principalmente de rodovia, dizendo: esta placa significa a sua segurança, destruindo-a, você estará comprometendo o seu futuro, entre outras. Porque isso no é fundo, intencional, quer dizer, era justo. No fundo, era um apelo à boa educação, porque o nosso motorista, infelizmente, ele é muito mal educado. Então, nós tínhamos sempre, a cada final de história, uma mensagem de educativa e, além de tudo, de moral. Porque a nossa série, ela primava pela a defesa da justiça. Sempre foi. O do Batman também, né? O crime não compensa. Sim, tinha sempre a moral da história que incentivava você a seguir o exemplo do pessoal. O próprio Túnel do Tempo, que você citou, ele você não achava o Túnel do Tempo angustiante? Não? Angustiante. O cara cai exatamente na véspera da explosão do Vesúvio e todo mundo falava inglês. Isso é incrível, né? No Egito Antigo. Os caras estão de paletó e gravata, mas ninguém notou. Estão escondidinhos lá. Mas o que mais me angustiava no Túnel do Tempo é que, às vezes, eles... Porque, para quem não lembra... Bom, todo mundo lembra, né? Mas, para quem não lembra, são dois cientistas, dois cientistas do projeto TikTok. Projeto TikTok, que entram numa curva do tempo e que passam a viver situações, tipo, conhecem o Napoleão, enquanto Napoleão era um jovem tenente, vão na véspera da erupção do... Krakatoa. E o pessoal na base, provavelmente deve ser em Nova York, não deve ser em Houston, tenta trazer eles de volta, mas nunca consegue. A única vez que conseguiu trazer eles de volta é que a base estava deserta. Não, né? Congelou o tempo. Estão todos paralisados. Era isso que era angustiante. Né? Era. E na história original eles nunca voltaram, porque no último episódio da série, eles voltam para o primeiro episódio. Então eles ficaram nesse círculo do tempo. Isso não é angustiante? Hoje não, naquela época era. Angustiante para mim era ver o Ultraman Ultra Seven sendo crucificado naquela época. Quem? O Ultra Seven. Teve um episódio que ele foi crucificado, eu chorei esse dia. Agora, Leonardo, conta um pouco da história dos seriados de televisão. Logicamente são inspirados nos seriados do cinema. Sim, veio diretamente dos seriados de cinema, tá? Viram que a ideia funcionava nos cinemas, nas matinês. Aí trouxeram para a televisão, mas de uma forma bem meio arcaica ainda. Acho que o que começou assim com os seriados efetivamente foi a Love Lucy, que agora está sendo exibido. Tá? Quem assistir esse seriado agora vai notar o tratamento, que ainda assim era uma espécie de sitcom, que a gente chama, sériezinhas leves, feitas dentro de uma casa, dentro de um estúdio. Não tinha muita coisa de externas, nada. Daí começou a evoluir para outros ramos. A característica do seriado é que é uma história comum,
E que cada episódio tem um começo, meio e fim, né? Exato, são personagens fixos que geralmente tem o começo e fim no próprio episódio, e aí começaram a inventar as continuações e por diante. Agora, existem muitas fases de seriados, né? Existem os primeiros seriados sitcoms, depois existem os seriados fantásticos, ficção científica, terror. E existem os últimos que são os policiais, né? Sim. O boom dos seriados mesmo, assim, que começou mesmo, foi nos anos 60, principalmente pelo Irving Allen, que trouxe Terra de Gigantes, Túnel do Tempo e assim por diante, sabe? Começou com todo essa invasão dos seriados fantásticos que ou se passavam no espaço, ou no fundo do mar, ou com situações que nem o Terra de Gigante, que eles eram pequeninos no meio de coisas gigantes. Seriados. Sim, aí foi daí que começou realmente os seriados deslanchar nos Estados Unidos. Aí veio Jornada nas Estrelas, assim por diante. Os anos 60 são os anos dourados dos seriados mesmo. Qual seriado fez mais sucesso todos os tempos? Foi Jornada nas Estrelas? Jornada nas Estrelas é um sucesso até hoje, tá? Em termos de marketing, de visual. O próprio universo de Jornada nas Estrelas é um universo bastante interessante. Mas assim, acho que uma coisa que marcou muito a história da televisão foi a Lei da Imaginação. Tá? Twilight Zone. Twilight Zone. Foi uma coisa que... Eu escrevi um livro inspirado no Twilight Zone. Interessante. Carlos, vocês no Brasil, vocês começaram... Primeiro, quem deu a ideia de começar a fazer o Vigilante Rodoviário, um seriado exclusivamente brasileiro? Bom, da necessidade de se falar uma língua comum na nossa terra. Porque até então... era o Alfredo Palacios, o Ari, quer dizer, a gente fazia parte de uma equipe, e nós não ouvíamos falar em Zé, João, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, você ligava a televisão, qualquer seriado tinha Nova York, Londres, Roma. E nós já tínhamos, mais ou menos... Olha lá, estamos vendo cenas do Vigilante. Aliás, a maioria das cenas era externa, né, Carlos? Essa é em... Um Aeroílis ali parando, estacionando. Não, era o Cinca Chambord. Cinca Chambord. Olha, o Ari Fontoura que aparece nessa cena, foi o lançamento dele, Ari Fontoura, lá em Curitiba. Foi a série do Vigilante que descobriu o Ari Fontoura lá em Curitiba. Muitos atores de teatro faziam atores famosos? Estênio Garcia, o Milton Ribeiro, que fez o Cangaceiro... Ô, Carlos, você tem uma semelhança com o Elvis Presley, né? Tem não? De cara? Alguém te falou isso? Já algumas pessoas. Mas no início, eu fui considerado meio parecido também com o Rock Hudson. Mas isso faz muitos anos, né? Então, Carlos, você estava falando dos atores. Bom, nós tivemos, além do Milton... do Juca Chaves, o Ari Toledo. O Ari Toledo também começou no Vigilante. E Rosa Maria Mortinho, Sérgio Ings, tinha uma série de grandes atores que fizeram parte do Vigilante Rodoviário. E ele era filmado aqui em São Paulo, em 16mm? Não, em 35. 35? Ele era feito em 35 e reduzido para 16 para passar na televisão. Não tinha videotape. E você estava falando dessa coisa de valorização da cultura nacional, né? Você falou das cidades aqui do interior. Quer dizer, como era feita essa valorização? Bem, em primeiro lugar, mostrar os nossos valores. Porque o primeiro seriado, o Ford na TV, que era o Paladino do Oeste, e que a nossa equipe da Maristela fez o primeiro estúdio de dublagem de filmes para televisão, que naquela época era Gravação, e hoje continua ainda esse estúdio, foi o primeiro no Brasil, e nós sentimos a necessidade de fazer alguma coisa que valorizasse a nossa cultura, o nosso artista e os nossos temas. Você era ator? Eu comecei como cantor de circo. Depois eu virei ator do Teatro Popular do SESI, na época que nós levávamos peça aos operários nas indústrias. Então, daí eu fui trabalhar como diretor de assistente de produção na Maristela.
Porque a minha formação toda ela é de cinema, são 44 Aliás, anos. a formação do pessoal que fazia seriado era de cinema, basicamente, né? Porque a televisão, o início da nossa televisão foi com o pessoal que fazia cinema e principalmente o pessoal de rádio, a televisão no Brasil. Então, nós tínhamos que mostrar alguma coisa autenticamente brasileira. Então, a necessidade primeira era de mostrar os nossos valores. Porque a gente estava cansado. Você ligava a televisão, aí lá Luz, Lanceiro de Bengala, Papai Sabe Tudo... Batmaster, o Batmaster que veio depois, Chaparral, Bonanza, Nacional Kid. Nacional Kid. O Homem de Virgínia. Depois o Homem de Virgínia. Então, era uma necessidade de mostrar que nós também tínhamos condições de fazer. Só isso, não tinha... Foi o início também das minisséries, da própria novela, né? É. Porque nós somos os primeiros em toda a América Latina. Pois não. Hoje, a maioria dos seriados que passam aqui no Brasil são policiais. E queria saber a opinião de um dos dois, se alguns pais acham que eles transmitem muita violência para crianças que, quer dizer, 10, 11, 12 anos que assistem. Se isso influi um pouco no pensamento das crianças. Eu posso falar pelo Vigilante. O Vigilante tinha uma mensagem, em primeiro lugar, de justiça. E nós procurávamos, dentro das nossas histórias, mostrar um mínimo possível de violência. Na verdade, não existia violência de maneira nenhuma. E era mais no sentido educacional. O grande problema do Vigilante foi levar uma mensagem de otimismo, entendeu? Principalmente de brasilidade. Essa era a preocupação do Vigilante Rodoviário. Queria ouvir do Leonardo o que distinguia essas minisséries brasileiras das outras minisséries. Não minisséries, de seriados, né? O seriado brasileiro foi, inclusive, Vigilante Rodoviário foi assim um marco pra gente que gosta, que curte seriados. Além do Vigilante, teve o Capitão 7. Capitão 7 ele era um programa de televisão que apresentava, tinha o Capitão Asa naquela época. Você passava no Capitão Asa, Vigilante? Não, o Capitão Asa veio posterior no Rio de Janeiro. Nós começamos depois do Falcão Negro, Zé Parisi, depois do Aires Campos, que fazia o Capitão 7, que por sinal é um marco também na televisão, e ele fazia ao vivo, não havia videotape, e nós fizemos filme já. Então, nós somos pioneiros nesse tipo de seriado, né? Então, Leonardo, continuando. Que o seriado brasileiro assim, nunca foi considerado nitidamente um seriado. Nós temos os casos excepcionais, que é o Vigilante Rodoviário, a Grande Família, que era uma sitcom nacional, só que o seriado nacional começou a descambar para o lado da novela. Então você começou a criar alguns seriados pequenos que seguiam a linha de novela. E o Brasil acabou seguindo... Quais eram? Você lembra? Teve... aquele do Jô, do Família Trapo. Família Trapo, era um caso que... Era um sitcom, né? Era um sitcom. Você teve, por exemplo, também na mesma época... Grande Família. A Grande Família, teve Shazam Xerife. Mas antes a Globo fez uma janela para a cidade com Jardel, que era um seriado. Só que, não sei por que razão, não pegou. Mas a Globo eles fizeram um bom número de programas que era com Jardel, chamava-se Janela para a Cidade. Natália. Oi, o que você gostava de ver de seriado? Eu gostava muito, são vários, né? Principalmente os de ficção científica, assim, eram mágicos, né? Eu lembro bastante do Dr. Smith, do Spock, né? Que nós brincamos agora com o rapaz ali. Eram coisas assim bem mágicas, porque a ficção científica era bem ficção, era coisa assim muito além da nossa realidade. Eu até sinto um pouco assim, de choque com agora, porque agora a ficção é uma coisa na realidade da garotada que joga videogame, entendeu? Se você fosse rever algum, qual que você escolheria agora? Eu escolheria a Jeanne ainda. Por quê? Porque quando a gente... É que a gente pensa muito quando a gente era criança, a gente pensava que tudo só a gente fazia assim, tudo acontecia da forma que a gente queria, né? Porque as coisas não podiam ser assim agora. Podia fazer assim e acontecer de novo o seriado. Você tem alguma pergunta que você gostaria? Não, eu queria fazer uma pergunta para ela. Se a Natália fosse a Jeanne mesmo, qual é o desejo que você pediria para a Natália? São tantos, né? Mas um ventilador aqui era bom. Bom, tá fácil, não é? Podia ser bem mais difícil, hein? O que você queria perguntar? Olha, para o Vigilante Rodoviário, né? O senhor é muito simpático, viu? Obrigado.
no tempo que o senhor fazia o seu programa, eu creio que era bem pequeno, acho que nem existia. Não lembro do seu programa, eu vi aqui, mas lembrei, porque os meus pais falavam, né? Mas uma coisa que é muito marcante, que o senhor disse, é a educação no trânsito. Os jovens que assistiam o seu programa na época são os motoristas de agora, desse trânsito caótico e pessoas nervosas que pouco respeitam as leis. Valeu alguma coisa o seu programa, o seu trabalho? Olha, eu no início, eu já havia falado com o Marcelo, o motorista brasileiro é um dos mais, se não o mais indisciplinado no trânsito, embora seja um grande motorista. Está aí Ayrton Senna, Fittipaldi que o diga. Mas no trânsito, principalmente no trânsito urbano, ele não tem nenhuma noção de disciplina. Mas isso é porque nós não temos ainda uma tradição automobilística. Segundo os estudiosos, só daqui 10, 15 anos que nós teremos a tradição automobilística. Então, eu tenho a impressão que o que você disse, o nosso programa seria para que o pessoal se conscientizasse da necessidade de se ter essa disciplina. Mas eu não conheço um método para reverter esse quadro a curto prazo. Eu tenho a impressão que daqui a 15 ou 20 anos, com essa tradição automobilística, nós chegaremos lá. Ô, Leonardo, aprofundando um pouco o debate, todo movimento cultural tem uma relação com o movimento político, né? E o humor desses seriados da década de 60 tem a ver com a felicidade do American Way of Life, né? Em seguida, com a Guerra do Vietnã, com a decepção americana na Guerra do Vietnã, quais seriados que vieram? Bom, na época já começou a época do combate, que falava sobre a Segunda Guerra Mundial, mostrando sempre a visão americana da coisa. Depois da Guerra do Vietnã, MASH é um caso exemplar, tá, que mostrava o lado engraçado da guerra. Da Guerra da Coreia, né? A Guerra da Coreia. Mas assim, daí os seriados perderam aquele humor de Dino Geno, de Batman, da Feiticeira, Agente 89... 86. 89 é a mocinha, né? 99. Perdeu esse humor depois da... Não é que perdeu o humor. Talvez o mesmo público que assistia quando criança o Agente 86, o Jornada das Estrelas, foi crescendo. E com isso surgiu aquela necessidade de transformar a televisão numa coisa educativa. Tá? Então, ao invés de fazer só seriadinhos simples, essas coisas, tinha que ter um conteúdo maior. Então, que nem aí você pega Os Invasores, que era uma demonstração perfeita do comunismo entrando nos Estados Unidos. Os invasores entrando na sua casa, assim por diante. Você nunca sabia que era o invasor. Então, aí começou a tornar a coisa mais séria. Sabe? Eles começaram a mostrar a vida americana nos seriados, tornando a coisa mais séria. Pois não. Eu queria perguntar para o Vigilante qual era a audiência da minissérie na época. Olha, o nosso filme alcançou os maiores índices da audiência no Brasil. Porque é bom que se diga que não havia rede. Só a Tupi tinha algumas outras estações do Brasil. Então, o filme que passava em São Paulo em 16mm, porque não havia videotape, ele embarcava num avião, passava no outro dia no Rio, depois ele ia para Belo Horizonte, depois para Porto Alegre. Então, nessa época, nós éramos campeões de horário, nós batemos todos os estrangeiros. Havia medição de Ibope naquela época? Não? Ah, sempre houve. Quantos pontos no Ibope? Agora é difícil, faz tanto tempo também. Fazia mais sucesso do que os seriados? Ah, qualquer um outro estrangeiro. Foi a maior audiência. Eu ia perguntar para o Leonardo, eu estava curioso, porque eu era um tremendo fã da Feiticeira. E até hoje eu me identifico com aquele James estressado. Que virou aquele homem estressado, aquele trabalhador, né? Virou JR publicitário. Depois. Oi? Virou JR depois, não foi? Não. Então, a minha pergunta é sobre isso, essa coisa de virar alguma coisa e tal. Quando trocou o James, para mim acabou, assim. Eu não gostava daquele segundo James. Mesmo os Três Patetas também teve muita rotatividade no terceiro Caralhá, são histórias bem trágicas, né, de alcoolismo e tal. Então eu queria saber se isso refletia, você que conhece mais, na coisa do Ibope até americano, essas saídas, essas trocas, mudava a audiência do seriado. Não, porque não alterava tanto assim por causa
do roteiro do seriado em si. O pessoal gostava das histórias e não exatamente dos personagens. Quando havia as alterações, eles tentavam compensar com histórias bem mais elaboradas assim por diante. Então eles não afetava tanto assim, não. Leonardo, o grande segredo era agradar gregos e troianos, isso é, sim, crianças, adolescentes e adultos, né? Era um público mais infanto-juvenil, os adultos nem tanto, porque já nos Estados Unidos já era mais indicado aqueles programas de entrevistas, os noticiários, assim por diante. Mas, por exemplo, o sucesso dos Simpsons e do Dinossauro é exatamente porque consegue agradar adultos e crianças, né? Sim, mas eu acredito que talvez hoje Simpsons e Dinossauros chame a atenção do público adulto, porque eles são reprises de Flintstones, que a gente curtia quando era criança. Você vai ver que o estilo dos três é idêntico. Dos três? Quais três? Os Flintstones, os Simpsons e os dinossauros. É a família vivendo situações... Aquela família de classe média, interior dos Estados Unidos. Talvez se não tivesse existido os Flintstones, talvez os dinossauros não tivessem feito sucesso. Não, porque o Jacksons também era uma camisa para família de classe média. O que se passa hoje em seriados, não desvalorizando eles, pelo contrário, são excelentes produções atuais, mas eles são sempre resquícios, são sempre baseados em algumas coisas que deram certo no passado. Que nem você pega, tem o seriado Quantum Leap, que é o Contratempos, que é baseado em Túnel do Tempo, mas é uma excelente série atual. Pois não. Tá afim então? Tá. Então, é o seguinte, eu queria perguntar para o Vigilante se os seriados naquela época sofreram pressão, tipo a pressão que o Cinema Nacional da Veracruz sofreu de distribuidora naquela época. Perfeito. Essa pergunta eu estava esperando. O problema é o seguinte, nós sofremos todo tipo de pressão. Eu só vou colocar um problema. O dia que quiseram fazer uma indústria automobilística no Brasil, Marcelo, eles fizeram com que todo similar estrangeiro pagasse um ágio violentíssimo para entrar no Brasil. Com o cinema fizeram totalmente ao contrário. Estimularam, entendeu? Os concorrentes a virem concorrer conosco aqui na nossa terra. Eles vinham a preço de banana. Então, por isso que não se fez mais série no Brasil. Esse é o grande problema. Nós nunca tivemos um apoio que teve, por exemplo, a indústria nacional de veículos. Então, essa pergunta eu estava esperando que um dia alguém me fizesse. Ô Carlos, aquele Cinca era merchandise ou era... Aquele Cinca era merchandising ou era porque era o carro mais potente da época? Não. Na verdade, ninguém acreditava. Primeiro, ninguém acreditava que nós pudéssemos fazer um filme brasileiro para televisão. E nós conseguimos aqueles carros da Cinca, Chambord, que estava sendo implantada no Brasil. Para eles foi uma grande promoção. Para nós, quando terminou o último dia de filmagem, eles foram buscar todos os carros. Nós não tivemos nem o combustível. Não foi merchandising, infelizmente. E qual era o máximo de velocidade que chegava aquele carro? Olha, o Cinca Chambord, na época, até que corria bem na descida, que não tinha problema nenhum. Quanto, entendeu? Mais ou menos, você lembra? Ah, dava 100. Natália. Oi. O que você assiste normalmente de seriado? Ah, só a Família Dinossauro, né? Que passa em horário nobre. Você assistiu algum desses antigos? Assisti do meu pai só. Ela é filha do Carlos, aqui é a Sheila. Olha lá, e vem cá, o que você acha do personagem da pessoa e da pessoa dele? O que eles têm em comum? Eles são idênticos. O personagem e ele. Qual qualidade que você acha que eles têm a ver? Ele é muito disciplinado, muito, como o personagem dele. É isso aí, obrigada. Eu só queria lembrar ao telespectador, contar um pouco da história do Carlos, que era um ator que fez o Vigilante Rodoviário. Quando acabou a minissérie, ele acabou entrando para a polícia, né? Acabou sendo vigilante mesmo, foi a fundo no personagem, né? Como é que foi essa sua vida de vigilante rodoviário? Foi tão emocionante quanto a do seriado ou foi mais pacata? Na verdade, foi mais tranquila, porque é bom que se diga uma coisa aqui, eu acompanho o seu programa, e às vezes o policial é mal compreendido. Eu posso dizer de cadeira. Eu aprendi na polícia, principalmente na Polícia Militar Rodoviária, uma disciplina que eu nem no cinema tinha, embora minha filha tenha dito que eu sou disciplinado, eu sou quadrado.
Eu sou brasileiro e quero ver essa terra ir para frente. Mas eu cumpro o meu papel. Eu cumpro o meu papel. Então, na polícia, foi uma extensão de toda a minha vida, tanto no cinema como no teatro, como cantando em circo ou em parque de diversões. Foi uma extensão de toda a minha vida. Então, dentro do cinema ou dentro da polícia, eu fui a mesma pessoa. Cumpri com minha obrigação, que, aliás, está faltando muito na nossa terra, viu, Marcelo? Pois não. Gostaria de saber do Leonardo, ele como colecionador, quantos seriados ele tem mais ou menos e qual é que ele mais curte? Aliás, eu queria mostrar também o fanzine que o Leonardo publica junto com os amigos dele e que só ganha quem não vende, né? É por assinatura. Faça uma propaganda aí. A gente criou, há 3 anos atrás, um fanzine sobre seriados de televisão, exatamente para um público específico que gostava de seriados. A gente começou com uma coisinha pequenininha, assim, de 8 páginas, feita com xerox, só que começou a crescer e o pessoal gostava mais, pedia mais informações, assim... Quem quiser informações, procura você aonde? Entre em contato com a gente pela caixa postal 15.608, CEP 03398-970. Vai devagar, cara. São Paulo, isso? São Paulo, SP. Então vai, repete. 15.608, o CEP é 03398-970. Tá bom. Agora respondendo a pergunta do rapaz. O EMP, como a gente costuma chamar, e no próximo episódio, que é o nome do fanzine, tem um acervo hoje de 3.600 episódios. Tá? Não, dá aproximadamente uns 4.000 episódios. Isso dá hoje, se começar a assistir hoje esses seriados, acho que você vai parar daqui 5 meses sem dormir, mais ou menos. De todas as fases, todas as épocas? Tudo que for seriado a gente curte. Qual é o mais raro que você tem lá? Bom, os raros que nós temos, assim, coisas tipo Batman, dos anos 40, que já é série de cinema. Tem Buck Rogers. Deixa eu ver. O Batman dos anos 40 está mais próximo da história em quadrinhos ou tem esse tom cômico do que foi ao ar dos anos 60? Esse dos anos 40 era uma coisa mais dark. Mais dark mesmo, ligado ao personagem que o Bob Kane criou. Agora, dos anos 60 foi camp mesmo, só para desvirtuar a imagem do personagem, etc. Foi exatamente para combater Perdidos no Espaço, né? Que era aquela coisa bem camp mesmo, né? Que eles criaram. E qual que você mais gosta? Ele perguntou também. Além da Imaginação. Eu adoro. Também. Amo. Quantos feriados de Além da Imaginação? 156. 156? 156 ao todo nos Estados Unidos. No Brasil, você tem os 156 ou não? Só tem os 67 que foram exibidos no Brasil. Só foram exibidos 67 no Brasil. Mais da metade não foi exibido no Brasil, é desconhecido para nós. Agora, Carlos, vamos falar, o programa está terminando, mas ainda tem um tempo para perguntar algumas curiosidades. Como eram as filmagens? Vocês tinham que entregar um capítulo por semana? Eram todas externas? Ou tinha estúdio? A maioria externas. Em primeiro lugar, porque um estúdio custava caro. E segundo, porque nós tínhamos que ter um ritmo bem rápido. E a gente começou a filmar mais ou menos em fim de 58, começo de 59. E 35 era uma câmera pesadona, não era não? Bom, para você ter uma ideia, a câmera, 4 homens para carregar uma câmera de estúdio. E uma das razões que nós filmávamos em exterior era a Reflex, que era uma câmera que naquela época era só para reportagem que nós usávamos para fazer a série. E era um episódio por semana? Não dava, era 10 dias, 12 dias às vezes, porque nós tínhamos que filmar, depois revelar, vinha pro laboratório para a gente fazer o copião de trabalho, também em 35, montar, fazer os anéis de dublagem, quem conhece dublagem antiga sabe que tem que fazer os anéis, depois ia para a dublagem, saía da dublagem, voltava para fazer a música, porque aí entra uma porção de setores. Tinha a sonoplastia, que era o Paulo Bergamasco, o editor Luiz Elias. Então tinha que passar por uma série de sessões para depois
montar um negativo para mandar para o laboratório com a banda de som e a banda a imagem, o som e o diálogo. Quais estradas que se filmavam? A maioria na região de Itu, por causa do tempo aberto. Itu é uma cidade que tem uma luminosidade maravilhosa. Mas nós fizemos também na Foz do Iguaçu, nós fizemos no Rio, fizemos em Belo Horizonte, fizemos em Curitiba. Nós filmamos vários estados e a maioria das cidades aqui do interior de São Paulo. Ok. Espero que alguma emissora se interesse em passar novamente esses seriados, principalmente o Vigilante Rodoviário. Carlos, muito obrigado. Sucesso com o seu fanzine. Banda Fanzine toda fantasiada para vocês. Obrigado, plateia.